Você está prestes a descobrir detalhes do Minecraft que até jogadores veteranos nunca perceberam. Alguns estão escondidos em estruturas antigas do jogo, outros são mecânicas quase invisíveis que funcionam nos bastidores. E quando você junta tudo isso, o resultado são curiosidades que mudam completamente a forma como você enxerga o jogo. Por exemplo, existe um detalhe secreto em uma das estruturas mais famosas do Minecraft, o Templo do Deserto. Quase todo jogador chega ali, quebra o bloco central, pega os 4 baús e sai rápido antes que a armadilha de TNT exploda. Mas depois da atualização de arqueologia, algo mudou nesse lugar. Se você observar melhor o chão ao lado da sala principal, vai perceber camadas de areia diferentes. Entre elas existe um tipo especial chamado areia suspeita. Quando você começa a escavar com cuidado e remove toda essa areia, uma surpresa aparece. Uma segunda câmara escondida surge no templo, e ela também contém recompensas extras para quem decidiu investigar o local com mais atenção. Falando em criaturas perigosas, muita gente teme os piglins. Isso porque atacar um deles normalmente chama todos os outros para a batalha. Mas existe um detalhe curioso nessa mecânica. Se você for forte o suficiente para derrotar um piglin com apenas um golpe, ele simplesmente não consegue avisar os outros. Resultado, ninguém percebe o que aconteceu. Entre todos os inimigos do jogo, um deles se destaca bastante. Enquanto os esqueletos usam arcos e outras criaturas atacam de forma física, existe um mob que utiliza magia, o Invocador. Além de lançar feitiços, ele ainda invoca pequenos aliados para lutar por ele. Agora vamos falar de armaduras. Muita gente acredita que quanto melhor o material, maior será a proteção. Na maioria dos casos, isso é verdade, mas existe uma exceção curiosa. O capacete de ferro, de couro, de cobre e até o capacete de tartaruga oferecem exatamente o mesmo nível de defesa. Entre todas as estruturas subterrâneas do jogo, uma das mais impressionantes é a Cidade Ancestral. Ela não é formada por um único prédio. Na verdade, é composta por várias construções menores espalhadas pela área. Algumas parecem simples, mas escondem referências interessantes. Uma delas, por exemplo, representa o próprio logotipo da Mojang, a empresa que criou o Minecraft. Outra curiosidade envolve a famosa vaca cogumelo. Se um raio atingir essa criatura, ela se transforma em uma versão marrom. Assim como a versão vermelha, ela ainda pode fornecer sopa de cogumelo. Mas existe um detalhe especial. Se você alimentar a vaca marrom com uma flor antes de usar o pote, a sopa gerada se torna uma sopa suspeita. E dependendo da flor utilizada, o efeito da sopa muda completamente. Mesmo com dimensões totalmente diferentes, o Overworld, o Nether e o End compartilham alguns blocos naturais. Apenas 3 aparecem naturalmente nos 3 mundos: a Bedrock, a Obsidiana e o Baú Comum. Um item muito antigo do jogo também guarda um segredo. A cana-de-açúcar está presente desde as primeiras versões do Minecraft. Muitos jogadores acreditam que ela só pode ser plantada na areia ou na terra, mas na verdade existem 11 blocos diferentes que permitem o plantio dela, e nenhum deles altera a velocidade ou a altura de crescimento. Nas vilas, cada aldeão possui uma profissão ligada à sua bancada de trabalho. Porém, existe um aldeão diferente, o aldeão de roupa verde. Ele não possui profissão nenhuma, e na versão Java ele é ainda mais raro, porque nunca nasce a partir da reprodução de outros aldeões. A única forma de encontrá-lo é explorando vilas geradas naturalmente. Entre todos os itens do jogo, poucos são tão valorizados pelos aldeões quanto a esmeralda. A maioria dos jogadores consegue esse recurso através de trocas, mas existe um motivo para ele ser tão raro. O minério de esmeralda só aparece naturalmente em biomas de montanha. Outra criatura curiosa relacionada a cogumelos é uma variação especial de esqueleto que nasce infectada por fungos. E existe algo interessante em comum entre ele e a vaca cogumelo. Se você usar uma tesoura nessas criaturas, os cogumelos podem ser removidos. A vaca volta a ser uma vaca comum e o esqueleto perde os fungos da cabeça. Entre os blocos mais usados em construções é o concreto. Ele possui textura lisa e cores fortes, ideais para decorar construções.
Porém, existe um pequeno inconveniente. O pó de concreto precisa entrar em contato com água para virar concreto sólido. Mas existe um truque rápido. Segurando o pó de concreto em uma mão e a picareta na outra, você pode colocar e quebrar o bloco rapidamente enquanto ele encosta na água, transformando tudo muito mais rápido. Quando o assunto é madeira, às vezes você precisa de grandes quantidades. Nesse caso, encontrar uma árvore gigante de ocácio é perfeito, mas existe um método para aumentar as chances disso acontecer. Colocando blocos em formato de cruz ao redor da muda e removendo o bloco central antes do crescimento, a árvore resultante tende a nascer na versão grande. Os cogumelos também têm comportamentos curiosos. Eles podem surgir em lugares extremamente inesperados. Um dos mais estranhos é no topo do Nether, acima da camada de Bedrock. E se você levar apenas um pote de madeira para lá, já é possível sobreviver por bastante tempo usando esses cogumelos. Boa parte dos efeitos de poções funcionam tanto em jogadores quanto em criaturas, mas alguns são praticamente inúteis para mobs. A visão noturna é um exemplo, afinal, monstros não precisam enxergar no escuro para agir. Mesmo assim, alguns chefes, como o Wither, o Gigante e o Dragon Duende, são completamente imunes a esse efeito. As noites do Minecraft já são perigosas por si só, mas existe um momento ainda mais crítico. Exatamente à meia-noite, existe uma pequena chance de ocorrer um evento especial, um cerco zumbi. Durante esse evento, vários zumbis começam a surgir rapidamente e atacam vilas próximas sem nenhum aviso. Entre todos os itens do jogo, existe um campeão em tamanho de nome. As escadas de cobre lapidadas, desgastadas e enceradas possuem o maior nome entre todos os blocos do Minecraft, com 45 caracteres. Falando em TNT, muita gente conhece o bloco explosivo do jogo, mas poucos sabem que a sigla vem de uma substância real chamada trinitrotolueno, um composto químico extremamente explosivo no mundo real. Curiosamente, no Minecraft, ele é criado usando pólvora, algo que não acontece na vida real. Cada animal possui preferências alimentares diferentes. Alguns são previsíveis, outros nem tanto. Um exemplo curioso envolve uma criatura que gosta de comer patas de coelho. No Nether também existe um fungo azul chamado fungo distorcido. Quando ele é colocado no chão, os hoglins fogem imediatamente. Segundo desenvolvedores da Mojang, isso acontece porque o cheiro desse fungo seria extremamente desagradável para essas criaturas. Algo semelhante acontece com o portal do Nether. O som constante que ele emite incomoda alguns mobs, fazendo com que eles se afastem da área. Agora pense no tamanho dos blocos de Minecraft. Cada bloco representa aproximadamente 1 metro cúbico. Usando cálculos baseados na densidade dos materiais, é possível estimar o peso deles. Um bloco de ouro, por exemplo, pesaria cerca de 19 toneladas no mundo real. A armadura de nederita também possui uma característica única: ela não queima na lava. Isso significa que equipamentos feitos desse material permanecem intactos mesmo quando caem no magma. Alguns encantamentos também funcionam de formas curiosas. Se você colocar botas encantadas em um suporte de armadura, certos efeitos continuam ativos. Por exemplo, botas com passos gelados podem congelar água mesmo quando estão no suporte. O bloco de magma é outro recurso importante do Nether, especialmente para farms de piglins. Mas existe um detalhe útil: se você estiver agachado sobre ele, não recebe dano. Uma mecânica pouco usada envolve barcos e carrinhos de mina. Você pode colocar 2 criaturas dentro de um barco e depois colocar esse barco dentro de um carrinho. Isso permite transportar vários mobs de uma vez. Alguns encantamentos também podem atrapalhar. Encantar uma pada com Fortuna 3 pode ser um problema, porque ao quebrar graveto, praticamente sempre cairá sílice, tornando difícil obter o bloco original. Existem blocos que aparecem naturalmente, mas são difíceis de coletar. O bloco de caminho é um exemplo. Ele existe no mundo, mas não pode ser obtido no modo sobrevivência. Outro caso curioso é a grama alta de 2 blocos. Ela quase sempre se transforma em grama comum quando coletada. A única forma de obter esse item específico é encontrá-lo em baús de vilas da taiga. Durante a mineração também podem surgir formações raras. Em certos casos, grandes veias de ferro aparecem misturadas ao tufo, criando enormes depósitos de minério em um único lugar.
A pesca também muda dependendo do bioma. Em selvas, por exemplo, existe uma pequena chance de pescar bambu, algo que não acontece em nenhum outro lugar. O bioma de mesa possui outra característica única. Nele é possível encontrar minas abandonadas expostas na superfície. Quando o dragão duende é derrotado, um ovo aparece no centro da arena, mas tecnicamente ele não surge exatamente na fonte. Ele aparece no bloco mais alto localizado nas coordenadas centrais da ilha. Isso significa que se você construir um pilar enorme antes da batalha, o ovo aparecerá no topo dele. Os blocos de notas também guardam um truque divertido. Se você colocar cabeças de mobs em cima deles, o som produzido muda completamente. Com a cabeça de Creeper ou do dragão duende, os sons ficam bem assustadores. E falando em tempo, um dia inteiro dentro do Minecraft dura 20 minutos no mundo real. 10 minutos correspondem ao dia, cerca de 3 minutos são dedicados ao nascer e pôr do sol, e a noite ocupa os restantes minutos. Por fim, existe um sistema escondido que poucos jogadores conhecem. Ele se chama dificuldade local.